Boa noite, queridos alunos da disciplina de Governo e História do Congregacionalismo. Como foi acordado entre nós desde há 15 dias atrás, que eu tinha colocado para que vocês lessem o livro do nosso querido pastor Joelson Gomes, que tem o título de Os Congregacionais. Nesse livro, nós temos a história toda do congregacionalismo, desde quando ele surgiu até os dias de hoje. Nós que somos congregacionais, nós precisamos saber das nossas convicções, em que cremos, o que é que nos faz sermos uma denominação chamada de congregacional. Nós temos uma história, graças a Deus, e a história do congregacionalismo é uma história muito linda, né? E todos nós que somos congregacionais, nós sabemos que nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, né? A Bíblia para nós é algo imprescindível. Desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, todos os livros que compõem a Bíblia, para nós congregacionais, ele é a palavra de Deus, né? Eu diria que a fé congregacional, a fé cristã, ela é uma fé clássica. Clássica é aquilo que serve como modelo duradouro. Assim, a fé cristã clássica é aquela que deriva dos textos e tradições normativas do cristianismo histórico, ou seja, o credo da história cristã. Os congregacionais não são uma novidade, mas são fiéis à tradição cristã histórica. Essencialmente, as igrejas congregacionais, elas acreditam que nas Escrituras Sagradas, como palavra inspirada de Deus e sua autoridade, dá em tudo que o cristão crê e faz prática. João, capítulo 10, verso 35, na parte B, nós temos um embasamento bíblico para isso. Os congregacionais, eles creem no Deus único, Criador de todas as coisas, que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade, ela faz parte do congregacionalismo. O congregacionalismo também consiste na obra de Jesus Cristo como única fonte de salvação para todos que em arrependimento aceitam essa obra pela fé. Lá em Atos 4, verso 11 e verso 12, em Romanos capítulo 5 e verso 1. Então, nós cremos na obra expiatória de Cristo. Cremos no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição. Nós cremos também, como congregacionais, na comunhão dos santos. Igreja instituída por Deus. Lá em Mateus capítulo 16 e verso 18. 1 Coríntios 12, 25 e 27, da qual só Cristo é o cabeça. Efésios 1, 20 e 23, estando subdividida em igreja invisível, os santos de todos os tempos, e a igreja visível, os crentes unidos em aliança voluntária nas igrejas locais. Cada igreja local é vista como completa em si mesma e capaz de resolver suas demandas. Quando nós lemos a Constituição da Aliança, nós vamos ver que as nossas igrejas, elas são soberanas. Soberanas pelo poder decisório de assembleia, os seus questionamentos. Mas nós também estamos debaixo de um guarda-chuva que nós chamaríamos de Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais. Apesar das igrejas serem independentes, autônomas, elas são dependentes também da aliança, né, pela sua Constituição, a confissão de fé, né, e o histórico congregacional em si. Os congregacionais também, eles creem em apenas duas ordenanças, né, que é o batismo e a ceia do Senhor. E isso a Bíblia nos deixa bem claro. Outros ritos, como exemplo, casamento, consagração de ministros ao Evangelho, não são sacramentos biblicamente instituídos, né? São ritos que a igreja congregacional defende.
O congregacionalismo também crê na segunda vida corporal de Cristo, para julgar vivos e mortos. Isso está escrito em Atos 1, 9, 11, 17 e 31. O que na ocasião estabelecerá seu reino eterno e transformará todos os seus servos para viverem com ele na eternidade. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 51 e 54, e também no livro de Apocalipse, do capítulo 22, o verso 3 e 5. Os congregacionais também colocam muita ênfase no relacionamento pessoal e individual do crente com um Deus pessoal que é santo. Ligada a essa relação está a necessidade de o indivíduo desenvolver uma espiritualidade que é ao mesmo tempo pessoal e comunitária, pois salvação é individual, mas não individualista. Por isso os cristãos na Bíblia sempre estavam juntos. Nós vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, no capítulo 4, Romanos, capítulo 16, de 3 a 5, 1 Coríntios 16, 19, e Colossenses 4, 15, e ainda Hebreus, capítulo 10 e verso 25. Então, essa comunhão do crente com Cristo, ela é essencial, porque é a base da nossa vida. O congregacionalismo crê e defende isso, mas também defende a comunhão dos santos. É a integração da igreja, onde nós somos um corpo, segundo a Bíblia. E nós precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos e tê-los realmente como integrante principal no corpo de Cristo. O congregacionalismo, ele tem um pacto, Os congregacionais, eles enfatizam o pacto como a força obrigatória pela qual a igreja é reunida. Através do Antigo e do Novo Testamento, Deus faz pactos com o seu povo. A gente vai ver em Êxodo, no capítulo 19, do verso 5 ao verso 6, Hebreus 8, de 8 a 12, e é por ter um pacto que os congregacionais acreditam que são parte do povo congregado. Dentro de cada congregação existe uma igualdade fundamental entre os crentes, mas isso não faz só da igreja uma democracia. Antes, a compreensão da Escritura é que Cristo é o cabeça da igreja. O pacto também marca a distinção para uma igreja congregacional como sendo autônoma, ao invés de ser independente, já que o pacto de Deus é feito com todo cristão verdadeiro. Implica comunhão com outros corpos de crentes. A congregação local é autônoma, mas não é independente. Então, nós vemos que o congregacionalismo é uma doutrina conservadora, mas uma doutrina sadia, que está totalmente embasada nas Escrituras. Então, a Escritura é regra de fé e prática para a vida de cada crente que faz a denominação congregacional. Nós não temos outro acréscimo que nos leve a crer no sacrifício vicário de Cristo, na nossa salvação, no perdão dos nossos pecados, a não ser a Bíblia Sagrada. Porque para nós ela é suficiente como palavra de Deus. Então, o meu desejo é que vocês, alunos, aqui nós temos alunos que são presbiterianos, batistas, Assembleia de Deus, mas nós estamos enfocando aqui para os congregacionais a questão das nossas convicções, daquilo em que cremos, o que defendemos e pelo qual nós lutamos. Então, que cada aluno que é congregacional possa ter esse conhecimento e possa ter esse desenvolvimento no seu dia a dia. Nós, congregacionais, temos duas linhas. Temos a união e temos a aliança de igrejas evangélicas congregacionais, que creem nas mesmas coisas. Hoje nós temos um modo de viver entre congregacionais da aliança e congregacionais da união, onde um pastor congregacional da união pode pastorear uma igreja congregacional da aliança e um pastor da igreja evangélica congregacional da aliança pode pastorear uma igreja congregacional da união. Nós defendemos as mesmas teses, temos as mesmas convicções e seguimos o mesmo padrão bíblico como regra de fé e prática para as nossas vidas. A aliança
ela trabalha as suas questões através de concílios. Nós temos concílios regionais, temos concílios nacionais, que são realizados de 2 em 2 anos. É nesse concílio nacional onde as demandas do congregacionalismo são tratadas, onde pastores são recebidos, onde as igrejas têm a sua prestação de conta, o seu relatório para com a denominação. E isso acontece de maneira bienal. Já a vida da igreja congregacional, ela é estabelecida em cima das assembleias da membresia, que são realizadas uma vez por mês. Nessas assembleias são resolvidas as demandas da igreja local, onde o pastor presidente trabalha com seus membros. E todos os assuntos relevantes da igreja, eles passam pela assembleia de membros. Na assembleia nós recebemos novos membros. Na assembleia, se um membro não está andando de acordo com a palavra de Deus, ele pode receber uma disciplina nessa mesma assembleia. Os negócios financeiros são passados também pela assembleia. Tudo que é realizado na igreja congregacional é defendido em assembleia de membros. Então, o membro, ele tem vez e voz na assembleia. Então, para ele ser membro, ele tem que ser batizado, né? É um dos pontos que o congregacionalismo defende, que é o batismo e a ceia do Senhor. Para ser batizado, ele precisa ser convertido, ele precisa ser discipulado, ele precisa ter uma convivência com o corpo de Cristo aqui na igreja visível. Depois de batizado, ele vai agora ter princípios regimentais da igreja para que ele possa viver, possa obedecer aqueles princípios. Então, todo membro congregacional, ele sabe que ele tem privilégios, mas ele também tem deveres. Então, esses assuntos, todos eles são tratados nas assembleias da igreja. O nosso governo congregacional, ele não é autônomo. Não é o pastor que decide as coisas, mas são os membros. Através do corpo de oficial, trazido todos os assuntos para a Assembleia da Igreja e os membros vão analisar se devem ser votar favorável ou contra aquilo. E é tão democrático que vai ter o número de votantes. Então, vai ganhar a proposta que tiver mais votos. E assim, todos saem satisfeitos, sem nenhum problema. Nós temos... como aliança, nós temos a nossa confissão de fé. A confissão de fé é exatamente em quem nós cremos, o que é que a palavra de Deus é para nós. E todo crente congregacional hoje tem acesso à confissão de fé, porque foi impressa na Bíblia Sagrada em comemoração ao Jubileu de Ouro da Aliança. Então, eu creio que todo crente congregacional hoje tem uma Bíblia dessa em suas mãos. Se não tiver, está na hora de adquirir. Porque antes, nós éramos regidos pelos 28 artigos, né, que consolidava realmente o trabalho congregacional. Mas hoje, não é mais esses 28 artigos. E sim, a confissão de fé, que foi realmente pautada para nós e que foi aceita há 6 anos atrás, no nosso concílio, ali em Gravatá. E tem, dentro disso, nós temos, dentro dessa confissão de fé, nós temos a defesa da Trindade, o embasamento da Trindade, temos o decreto eterno de Deus, temos a declaração do dia do Senhor, temos o pacto de Deus com o homem e temos também o relato de Cristo como nosso mediador. Então, todo crente congregacional precisa ter conhecimento dessa confissão de fé. Ela fala também sobre a questão das autoridades constituídas, a obediência que nós devemos ter, do Evangelho e da extensão da sua graça, porque esse Evangelho nos alcança, porque a graça de Deus foi estendida sobre nós. Nós temos também, na confissão de fé,
a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Nós temos também o culto religioso e o dia do repouso que Deus deixou para nós. Temos também as autoridades constituídas, que nós precisamos conhecê-las. Temos também o estudo do matrimônio e o divórcio. A nossa denominação, ela não aceita pastor divorciado. Ele não pode fazer parte do quadro de ministros congregacionais. Também dentro da confissão de fé nós temos o estudo sobre o Espírito Santo, a sua atuação nos dias atuais. Temos um capítulo que é totalmente dedicado à igreja, não é estudo da igreja, e temos também um sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. Então, tudo que um congregacional precisa conhecer, nós temos dentro da nossa confissão de fé. Então, vocês como alunos congregacionais, vocês precisam conhecer, né, aprender e ter realmente um conhecimento básico e efetivo sobre a confissão de fé. Nós sabemos que o fundador da nossa denominação, Roberto Reid Calley, ele foi conhecido como o Leão da Escócia, um homem corajoso, um homem que enfrentou dificuldades mil, mas firmemente ele e sua esposa, Sarah Calley, firmaram as estacas congregacionais. Já diz alguém que a cruz de Cristo foi edificada na terra de Santa Cruz, através desse homem que é Roberto Reid Calley, que chegou aqui como missionário. Ele era médico, mas aqui ele ficou sem direito de exercer a medicina, né? E trabalhou muito tempo na clandestinidade, porque era proibido, né, a palavra de Deus ser pregada aqui no nosso país. Sabemos das dificuldades que esse homem sofreu, mas ele enfrentou toda a luta até que deixou um trabalho congregacional consolidado no país, onde ele funda uma igreja que até hoje permanece, a Igreja Congregacional Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E também fundou a Pernambucana em Recife, e daí outras igrejas foram sendo implantadas. E aqui em Campina Grande nós temos uma faixa de 13 igrejas congregacionais, fora as nossas congregações e ponto de congregações. Em toda a Paraíba nós temos um número grande de congregacionais. Pernambuco, hoje nós temos também a terceira região, que é Belo Horizonte, onde nós temos algumas igrejas. Temos também ali em São Paulo, Guarulhos, Osasco, temos também em Cuiabá, temos em Cáceres, já quase que fronteira com a Bolívia, temos na Bolívia, e agora estamos, através de projetos missionários, entrando na África. Já 2 projetos foram realizados, um em Cabo Verde e outro agora em Guiné-Bissau. Então a igreja, o congregacionalismo, ele tem uma visão missionária muito ampla, porque nós herdamos isso de Roberto Reid Calley. Então, todos os nossos conteúdos bíblicos, nós precisamos realmente saber o porquê que nós defendemos, por que nós aceitamos tais conceitos bíblicos. E durante as nossas aulas, nós vamos estar realmente nos aprofundando e descobrindo muita coisa sobre os congregacionais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nas próximas aulas nós possamos ser edificados através da palavra e do conteúdo que teremos para as nossas aulas. Deus abençoe.